Olá pessoal, tudo bem? Chegamos! O Momento do Esporte já está no ar e hoje a gente tem muita história de inspiração e divertida para contar. Vamos juntos! Olha, já começa o EMEA de hoje com uma história que é pura tradição. Um verdadeiro espetáculo de cores e paixão, bandeiras, cores e muita criatividade. Na federação, a Copa do Mundo é celebrada de um jeito especial. Conhecida como Rua 13, a Rua Souza Uzéu chama a atenção pelos famosos tapetes aéreos. Por lá, os moradores mantêm viva uma tradição que já virou símbolo do bairro. O cenário, inclusive, já virou referência em Salvador e conquistou as redes sociais e atrai visitantes de várias partes do país. A gente vai conferir agora. Desde 2006, a Rua 13 transforma a paixão pelo futebol em tradição. Com bandeirolas e tapetes aéreos, o espaço virou referência em Salvador e mostra que aqui a torcida ganha força com arte, criatividade e união da comunidade. E foi da criatividade de um morador que nasceu a ideia de transformar a rua em um verdadeiro cenário de Copa. Ronaldo Rangel, conhecido como Naldinho, relembra como tudo começou. A gente já fazia para lá e para cá. Em 2006, resolvemos fazer uma coisa mais juntinha, mais profissional, né? Aí a gente criou uns mosaicos, cabeça da gente, foi criando bandeira, criando camisa, essas coisas, e aí deu certo. E aí até hoje estamos nessa aí. Ivo Vieira, comerciante e morador da Rua 13 há 25 anos, conta que em menos de um mês a comunidade conseguiu montar toda a estrutura da decoração da Copa. Sem apoio externo, os próprios moradores arrecadaram recursos e se unem para manter viva a tradição. Veio a ajuda da comunidade, né? A comunidade no geral, né? Crianças, adultos, velhos, todo mundo chega junto. E aí todo mundo ganhou gosto e achamos que o caminho certo é esse aí, onde chegou essa proporção toda. Moradora da Rua 13, Cibele Sandrini, destaca que mais do que decorar a rua, a tradição representa união e memória afetiva. Para ela, ver as crianças crescendo em meio a esse clima de Copa é a esperança de que as novas gerações mantenham viva a cultura das ruas enfeitadas e deem continuidade a essa história. Dá aquela esperança, né, de que o Hexa vai vir. Todo ano a gente tem essa esperança. Mas é aquele sentimento gostoso que é importante a gente valorizar e a gente manter vivo, porque essas crianças de hoje em dia, dessa geração, é importante crescer com isso, sabe? Para quando essa geração vier a crescer, querer continuar com essa tradição e não deixar essa tradição morrer, porque essa rua que já é conhecida como isso, entendeu? Olha, hoje aqui com a gente, um apaixonado pelo mar e um sonho chamado Ilhabela. O Adriano Quintela, que vai contar pra gente sobre o projeto Biga J24, Bahia rumo à Semana Internacional de Vela de Ilhabela 2026. Ele e mais 3 pessoas apaixonadas pelo mar vão embarcar nessa aventura para disputar a maior e mais tradicional competição de vela oceânica do Brasil, lá em São Paulo. A tripulação vai representar Salvador e a Bahia em uma das raias mais disputadas da América Latina. E a gente vai saber dele agora que projeto é esse. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. Um prazer receber você aqui, Adriano. Obrigado a vocês pela oportunidade. Esse projeto nasceu lá no Rio de Janeiro. A gente foi para um evento internacional lá. E num bate-papo lá, eu tive essa ideia e um dos tripulantes estavam comigo lá e eu convidei ele para participar da Semana de Vela de Ilhabela. Na hora ele aceitou o convite. Só que eu falei para ele, não é em 2027, é em 2026. Nós estamos em maio, estava em maio nesse evento lá. Eu fiz, temos um pouco mais de 2 meses para preparar o barco. E ele fez, em que barco a gente vai? Fiz, vamos num veleiro J24, que está lá em Salvador, está parado há um tempo, é de um conhecido. Vou pegar o barco com ele, vou reformar o barco e a gente vai. E aí começou o projeto, né? Chegamos aqui em Salvador no comecinho de junho e aí tudo começou, desenhamos o projeto todo aqui e aí eu liguei para esse... Tá em que fase agora, Adriano?
Agora a gente está na fase da reforma. Subimos o barco estava parado há muito tempo e fizemos uma pintura geral, o barco por dentro, por fora, desmontei o barco todo. Então, assim, estão sendo aí 15 dias intensos em cima do barco, chegando cedo na marina, saindo à noite. A gente ainda tem o período de São João aí que vai ter que ficar parado lá, né? Então, o objetivo é que o barco vá para a água agora dia 27 de junho. Está dentro do cronograma. Peraí, mas antes de ir para a água, ele vai para São Paulo pela estrada. Como que é essa história, hein? Na verdade, assim, a gente teve a ideia de ir rebocando, né, o barco até São Paulo. A gente vai botar numa carreta e vamos acoplar ele numa SW4, 1993. Aventura. E não só o barco está passando por uma reforma, o carro também a gente resolveu reformar todo, desmontamos o carro todo. Então é um projeto desafiador, né? Menos de 60 dias para você preparar um carro e um barco. É desafiador e corajoso, né? Mas aí une também essa questão da paixão pelo mar e também pelo esporte. Quem são esses outros velejadores? Nós temos o Wallace Wicks, o Roberto Santiago e o Luiz Negro. E o que vocês pensam, né? Além de participar dessa grande competição aí, né? Tem uma história de vida por trás, né? Eu trabalho com isso, são 34 anos já trabalhando com isso. O Wallace, que é o outro tripulante, também trabalha nessa área. Então, assim, a gente está focado, nós dois, na preparação do barco e do carro. O Roberto e o Luiz, eles estão mais na parte de logística, né, dando esse apoio para a gente. E tem que dividir as funções, porque senão a gente não consegue que o projeto ande, né? Não dá para fazer tudo sozinho. E como é que tá aí as emoções, né, para embarcar nessa aventura? Sem conseguir dormir direito, né? Aquele friozinho na barriga, mas graças a Deus o cronograma está sendo cumprido, isso dá uma tranquilidade muito grande. E participar de todo o processo também facilita, Adriano? Com certeza, porque como eu entendo, né, do que eu estou fazendo, sai mais barato para mim e eu sei que vai dar certo. Eu sei que o tempo é, né, curto, mas como eu vivo isso, então eu sei que é tranquilo. Então, assim, a gente vai terminar uns 20 dias antes do nosso cronograma que a gente tinha feito. Já está na reta final, vamos dizer. Vai dar tempo ainda de descer o barco. Agora, antes de ir, vocês fazem um teste aqui em Salvador? No dia 27 de junho, o barco deve estar indo para a água. No dia 11, a gente participa aqui do evento, que é uma regata que tem a Maria Filipa, que vai ser um treinamento para a equipe. Aí o barco já sobe em seguida, no dia 12 ou 13. No dia 18, a gente começa essa viagem até Ilhabela, que deve durar uns 4 dias rebocando esse barco até lá. Uma viagem belíssima, por sinal. E como que é para vocês participarem, né, dessa regata aí, que é a maior da América Latina, se eu não me engano? Da América Latina, uma das maiores regatas do Brasil que a gente tem aí. E o nível técnico é altíssimo lá, né? Mas estamos indo para lá para tentar trazer o título aqui para a Bahia. A gente vai esperar. Como que é a sua relação com o mar, hein? Começou cedo? Eu comecei a velejar com 7 anos no Yacht Clube da Bahia e com uns 15 anos já comecei a trabalhar da vela e vivo dela até hoje. Que legal, Adriano. Então, essa questão de vocês estarem participando desse campeonato vai muito além apenas da regata, né? Que história é essa envolvendo esses amigos? Assim, o que foi que eu enxerguei um pouco, né? Na época da pandemia foi aquela paradeira, muita gente, né, veio a falecer e eu vi que a vida passa muito rápido. E ano que vem eu já faço 50 anos, eu fiz, poxa, preciso fazer alguma coisa diferente para sair do mesmice, vamos dizer assim. E aí surgiu a ideia desse projeto. Aí o que eu brinco com eles, consegui mais 3 malucos para poder entrarem aí no projeto e, graças a Deus, está dando tudo certo. Vocês pensam em ampliar para outras, digamos, projetos? A gente sabe que é um diário de bordo, vocês vão contar toda aquela historinha de como começou até chegar lá? Vamos, a gente está preparando todo o material para isso, né? Está tendo tudo fotografado, filmado, a viagem em si vai ser toda documentada lá na semana de vela também. Então vai ser tudo documentado e depois a gente
Pode virar até um documentário, Pode né? virar um documentário. Essa é a nossa ideia. Ah, que legal, gente. Agora me conta uma coisa, a gente está falando aí de um esporte náutico. Como que é a realidade desse esporte aqui na Bahia? Especialmente em Salvador, onde que vocês ficam? O esporte aqui é muito forte, né? O que eu vejo muito é que assim, a gente tem grandes velejadores aqui hoje na Bahia, grandes atletas, mas o que falta ainda é apoio, né? Apoio financeiro, que é uma brincadeira que é cara, É cara. né? Para poder se fazer uma viagem dessa, então assim, não tem muito incentivo. É por conta de vocês, Adriano? Essa viagem a gente está com alguns apoiadores, né, que estão ajudando com algumas despesas, mas por enquanto o custo maior está com a gente ainda. Imagina, hein? No bolso, que não deve ser, doer no bolso. Ô, Adriano, e me conte aí um pouquinho, você disse que veleja, né? Veleja, tá certo? Me corrija se eu Isso, falar tá errado, tá? Desde os 7? 7 anos. 7 anos. E que momentos marcantes você tem, assim, para contar pra gente com o mar? Ah, tem, sim, um que me marca muito é chegar em Fernando de Noronha. Eu participo de uma regata que é Recife, Fernando de Noronha. Lindo de viver, né? E né, você navega à noite ali. Normalmente a gente chega na madrugada, então é a coisa mais linda se chegar o dia clareando, às vezes, em Fernando de Noronha, naquele paraíso. Isso não tem preço. A própria semana de vela de Ilhabela é um lugar maravilhoso de se velejar, uma raia muito técnica. E o cenário lá é... Você chega em Ilhabela, você começa a respirar vela, são 15 dias lá e só fala... A cidade só fala de vela. A prefeitura apoia, o próprio campeonato em si, patrocina também o campeonato. Você já acumula muitos títulos, muitas vitórias? Temos títulos lá na Semana de Vela de Ilhabela, no Velejo Marujos, fomos segundo no Sul-Americano e terceiro no campeonato em si, porque foram 2 campeonatos juntos. Títulos de campeão baiano aqui em Salvador, Regata Recife, Fernando de Noronha tem alguns títulos também. Quais são os próximos objetivos, os próximos sonhos? Que a gente sonha o tempo todo, né? A princípio, vamos fazer esse desafio desse ano aí. E ano que vem eu quero fazer a Regata Recife, Fernando de Noronha, que é meus 50 anos, eu quero fazer em solitário. Ai, meu Deus, vai ser outro grande desafio, né? Como é que é essa experiência com o mar, hein? Tem perigos, tem desafios? Eu não digo perigo, né? Se a gente respeitar a natureza, não vai... Risco, claro, você tem porque você está no mar. Mas do jeito que é hoje, com previsão de tempo, tudo, você só pega assim, um mau tempo se você quiser. É difícil você estar no meio de uma travessia e o tempo virar. Tem algum campeonato que já te marcou bastante? Foram tantos que ele está pensando. Foram tantos que eu estou tentando lembrar que teve sim. Teve um circuito de Salvador aqui, eu correndo nesse barco, que eu vou fazer essa campanha. Eram no total 6 regatas, a gente perdeu as 3 primeiras, tirando o segundo, né, em todas. E só que o campeonato estava embolado, tinham mais 3. Aí ganhamos a 4ª regata, ganhamos a 5ª regata, e aí quem ganhasse a regata ganharia o campeonato. E aí você ganhou? E aí o vento aumentou muito, as condições não eram favoráveis para o nosso barco, que era 24 contra um barco de 50 pés. Mas a gente conseguimos chegar na frente dele e saímos vitoriosos. Esse foi que marcou, foi um campeonato de recuperação. Por falar nisso, como é que começou essa sua paixão pelo mar? E você tem referências, ídolos assim no esporte, na modalidade? Comecei a velejar por causa do meu pai velejava, e aí me matriculou na escola de vela na época do Yacht Clube da Bahia, comecei a velejar com um amigo dele também, e daí fui seguindo minha carreira, velejei em outras classes, até chegar à classe de oceano, que é essa classe que eu velejo hoje. E um cara que eu admiro muito na vela aí é o Robert Scheidt. Robert Scheidt, gente, esse é danado. Era velejador de laser. É verdade. Ô, Adriano, o que é que vocês esperam aí desse sonho chamado Ilhabela? O que é que toca aí no coração? Como é que está essa expectativa, essa animação? A expectativa está muito grande, né? Que assim, você preparar, levar um barco, montar lá o barco, correr o campeonato, desmontar e
e voltar, acho que só por isso já está valendo a pena, né? Mas a nossa ideia é ver se a gente consegue trazer esse título para cá, né? E é uma troca bacana também, né? Que tem gente de todo mundo, né? De todo mundo, exatamente. Você acaba aprendendo, levando coisas daqui para lá. A gente sempre está aprendendo. Sempre está aprendendo. Né? E o que você que tem registrado aí na sua memória, assim, uma lição assim, que ficou para a vida toda, que você sempre bota em prática no seu dia a dia? Eu diria que tudo com planejamento dá certo. Todo sonho bem planejado você consegue executar. Consegue. Você tem que ter uma determinação. Persistência, né? E sonhar, né, Adriano? Sonhar sempre. Olha, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que você encerrasse, né, com uma mensagem aí, a mensagem que você quiser deixar. E a gente vai ficar na torcida já por vocês, desde já. Muito obrigada, viu, Adriano? Obrigado a vocês pela oportunidade. O que eu digo, se planejem na vida que tudo é possível, tá? Quem veleja, não deixe seus barcos parados, vá curtir água salgada, que é a melhor coisa para a vida. Ajusta a vela e segue, né? E segue. Obrigada. Viu? Obrigado a vocês. Olha, e no próximo bloco você vai acompanhar mais um episódio do quadro Veteranos. Tem também a curiosidade e muito mais, gente. Já, não sai daí. Voltamos, gente. Foi bem rapidinho, como eu prometi. Olha, lembrando que a TV Alba já está em mais de 130 municípios da Bahia. Para saber o canal da sua cidade, é só acessar o QR Code que aparece aí na tela. Você que é apaixonado por futebol, sabe como é feita a taça da Copa do Mundo? A gente vai descobrir isso agora. Você já parou para pensar como nasce o troféu mais famoso do esporte? O atual troféu da Copa do Mundo da FIFA é uma verdadeira obra de arte. Ele foi criado em 1974 por um escultor italiano, após a aposentadoria da taça Jules Rimet. O troféu é feito de ouro maciço, de 18 quilates, pesa cerca de 6 quilos e mede aproximadamente 37 centímetros de altura. O desenho representa duas figuras humanas erguendo o planeta Terra, simbolizando a união dos povos por meio do futebol. Na base há 2 anéis de malaquita, uma pedra verde que dá um acabamento elegante e único. Mas existe um detalhe que muita gente não sabe. A seleção campeã não leva a taça original para casa. A taça original permanece sob os cuidados da FIFA. Após a cerimônia de premiação, o campeão recebe uma réplica oficial. Mais do que um troféu, a Taça da Copa do Mundo é uma obra de arte. Cada detalhe foi pensado para representar o maior sonho de qualquer jogador: levantar o mundo nas mãos e entrar para a história do futebol. E dando continuidade à nossa resenha sobre futebol e Copa do Mundo, essa paixão que atravessa gerações e une milhões de torcedores ao redor do planeta, o segundo episódio do quadro Resenha com Veteranos de hoje é uma conversa especial com um nome que marcou época nos gramados. Ídolo da torcida tricolor, dono de uma trajetória vitoriosa no futebol brasileiro e hoje deputado estadual. O entrevistado é Bobô. A gente vai acompanhar essa resenha agora. Oi, gente, olha, novamente a gente dando aqui seguimento ao Resenha com Veteranos, esse quadro do Momento do Esporte. Vocês aí têm ideia de quem seja Raimundo Nonato Tavares da Silva? Duvido que vocês tenham um palpite, mas vocês vão saber agorinha mesmo, olha. É o deputado Bobô, gente. Antes de ser parlamentar, ele foi um grande jogador, ídolo e referência aí de diversas torcidas de clubes brasileiros. E ele vai contar essa história pra gente, como é que tudo começou. Muito obrigada, viu, deputado, pela presença, pela disponibilidade de estar participando desse quadro bem divertido. É uma conversa bem leve, para todo mundo conhecer um pouquinho da sua história, né? Eu sei que o senhor começou, o senhor é de Senhor do Bonfim, sim, correto? Começou ali já aos 18 anos, já foi direto do amador pro profissional, né? Um abraço para vocês. Eu quero agradecer também o convite de poder
bater esse papo, pedir desculpas pela minha voz, não tá a nossa, né? A nossa. Ela não tá perfeita, mas dá para conversar sim, falar um pouco da minha história, um pouco do futebol. Eu que tive realmente uma atividade diferente dos jogadores atuais, né? Não passei por base, fui do amador direto pro profissional, enfim. Estou aqui à disposição para a gente bater esse papo. Como foi fazer parte do clube, né? Esporte Clube Bahia, deputado? Foi espetacular, foi muito honroso para mim. Eu acho que é uma trajetória de vida marcante por conquistas importantes e por paixão. Acho que ela se envolveu nessa parte. No meu primeiro ano já foi um ano muito bom, de 86. 87 já foi um ano mais difícil, com muitas lesões, mas me recuperei. Já 88 veio uma grande consagração, né? Porque além do baiano, performance da equipe no campeonato, ganhamos o brasileiro. Isso, evidentemente, foi a maior conquista esportiva minha enquanto atleta profissional. Então a gente tem, olha que eu tive algumas conquistas importantes, não só pelo Bahia, por outros grandes clubes de futebol brasileiro, mas a do Bahia, do Campeonato Brasileiro, e vindo de 3 sequências de título baiano, ou seja, tricampeão brasileiro, obviamente nos garantiu uma condição de idolatria, de muito respeito com a torcida, com o clube, e ela permanece até hoje, ela perdura até hoje exatamente por essas conquistas também, o meu comportamento vestindo a camisa do clube foi um orgulho muito grande, tenho muita gratidão ao futebol e essas passagens, especialmente ao Bahia, e estou muito feliz de ter essa trajetória marcante dentro do clube que eu torço, que eu tenho paixão, que eu gosto, e que a gente acabou realizando aí uma história muito bonita, eu e os demais atletas daquela geração de 88. O senhor, assim, tem algum grande jogador da história que o senhor considere, assim, muita gente diria o Rei Pelé, né? Mas é muito particular, né? O senhor tem algum ídolo, assim, dessas referências? Eu tive algumas referências muito importantes para mim. Quando eu era adolescente, eu acompanhava muito essa turma. São jogadores que passaram pela seleção brasileira, não foram tão brilhantes na seleção brasileira, mas jogaram na posição que eu jogava. Então minha referência sempre foram os meias, né? Que hoje já quase que não tem mais, estão quase que extintos. São poucos os clubes no futebol brasileiro, lamentavelmente, que não tem aquele meia mais próximo do centroavante, que é chamado meia atacante, meia armador, meia ponta de lança. Eles estão mais jogando pelos lados do campo. É uma pena, mas eu tinha muita referência com o Careca, que jogou no Guarani, São Paulo, e que depois foi para a seleção brasileira, e o Zico. O Zico foi o ícone, né, dessa minha geração, de você compreender um jogador na sua plenitude, né? É um cara completo nas suas habilidades, no seu conhecimento de futebol, da sua leitura de jogar. Enfim, o Zico foi uma referência como atleta padrão. Conceito de atleta maior, você bota o Zico como referência, né? Que não é só o craque dentro de campo, o cara que faz a diferença, não, é o cara que se postura, o cara que fala, o cara que representa e o cara que respeita o outro atleta do outro lado. E o Zico tinha muito disso, então grandes referências. Foi uma referência muito especial para mim e para outros atletas que tiveram a oportunidade de jogar contra o Zico, não com o Zico, mas admirando a performance dele enquanto cidadão. Até hoje permanece do mesmo jeito. E para nós, naquela época, foi uma grande referência de atletas. Mas perguntar se eu quer jogar igual quem? Quero jogar igual o Zico. Ou mais ou menos o que o Zico joga. Sempre dá para aprender, né, gente? E o senhor, como é que tá vendo essa Copa agora? Mudou muita coisa das Copas anteriores para essa? Como é que tá essa questão do futebol, né, na realidade? Está muito maior. 3 países diferentes, é uma competição diferente, muito marketing em cima dela. Talvez a questão financeira tenha influenciado muito nisso. O futebol mudou bastante. Isso a gente percebe muito, né? Seleções que você nunca viu falar, estão jogando Mundial. É bom porque ela é democrática e ela oferece essas oportunidades. Mas a minha preocupação, eu como torcedor brasileiro e apaixonado pelo futebol brasileiro, é óbvio que gostaria de ver a seleção brasileira fazendo grandes jogos, encantando o mundo, como sempre foi. Não é a mesma coisa agora, a gente está aí naquela linha da mesmice, né? Vamos ver o que é que vai dar, vai jogar contra uma seleção... Confiando ou não confiando. Mas o que nos move é a paixão. Né? Nós estamos ali, bandeirinha na mão, grito na garganta e a copinha de cerveja aqui.
Bora Brasil! Mas estamos aguardando ver uma seleção melhor, mas é uma competição muito difícil, porque o nível das demais seleções hoje, sobretudo aquelas que estão colocadas como favoritas, é muito alto e que vai exigir muito da gente. Temos seleções que estão no nível técnico acima do nosso, mas é uma competição que chama a atenção do mundo, né? Verdade. Ela para o mundo, as pessoas estão mais conectadas, o futebol tem muito disso. Ele é apaixonante porque ele movimenta multidões, une os povos, garante uma democracia de acesso de seleções que pouca gente ouviu falar, isso é grandioso. Jogando contra seleções do porte de uma Alemanha, né? Seleção brasileira, dá um espanhola, medo. né? Seleção espanhola, imagina, né? Então é importante isso, é um momento único que nós estamos vivenciando por conta de ter 48 países disputando esse Mundial, 3 países diferentes, como sede, e logo depois vem o Mundial também feminino. Então nós temos aí realmente um ano muito interessante com relação a essa questão. Inclusive, por falar em feminino, o futebol feminino precisa ser mais valorizado, aparecer mais, né, deputado? Precisa. Eu acho que houve uma evolução, é gradativo isso, eu espero que daqui a algum tempo, sei lá, uma década a mais, nós tenhamos um futebol feminino tão competitivo, tão forte, até economicamente, quanto o futebol masculino. Acho que as coisas vêm evoluindo de alguns anos para cá, os clubes agora já têm o seu departamento profissional, as garotas estão jogando e estão sendo remuneradas por isso, carteirinha assinada. Ô, deputado, como foi essa mudança de jogador para parlamentar? Estava em seus planos? Não estava não. Eu jamais pensei isso, na verdade eu tinha outras ideias, continuar dentro do esporte, dentro do futebol, eu adoro futebol, eu gosto do campo, trabalho de campo, etc. Ainda tive a oportunidade de ser treinador do Bahia, fui campeão como treinador do Bahia. Que bom. Fui dirigente do Bahia, da base, tive essa oportunidade, muito pouco tempo no profissional. Enfim, dentro do Bahia eu só não fui presidente. Mas, gente, o deputado, quando ele era jogador, ele também foi músico, viu? Sabe de quem? De Caetano Veloso, gente. Inspiração aí pra música Reconvexo. Por conta daquela elegância sutil dele, como foi ser essa fonte de inspiração pra Caetano e Bethânia, que cantaram juntos, né? Confesso que nunca esperei isso. Soube em 89. Estava jogando no São Paulo, dando uma entrevista na Jovem Pan, me parece, não me lembro agora, mas foi na Jovem Pan durante 1 hora de entrevista. Aí, Milton Neves, a Milton fez agora, depois dessa sua paciência toda, não sei o que, vamos lhe prestar uma grande homenagem e tal. Eu não sabia que ia acontecer. Aí puseram a música, foi impactante para mim, porque eu achava que... Eu dizia, mas ele tá falando de mim aí, tem certeza? E tal, e foi massa demais, porque depois eu tive com o Caetano em algumas oportunidades, no Rio, no Canecão, ele fez uma homenagem muito bonita, me chamou depois no camarim e tal, relatou um pouco de como ele escreveu aquela música. Finalizar aí com a mensagem, deputado? Eu quero agradecer a vocês, desejar boas festas, a todos um bom São João, nós temos o melhor São João do mundo, na Bahia. Desejar a todos uma paz, nós estamos num ano eleitoral, que seja um ano pacificado, que a democracia seja respeitada e colocada em primeiro plano, que é o mais importante, sobretudo no nosso país e no mundo. Sem dúvida, a gente agradece muito. Muito obrigada pela participação, viu, deputado? É isso, gente, acompanhe, viu? Tá sensacional. Agora a gente vai ver tudo o que está rolando no mundo do esporte, a nossa agenda esportiva. Roda aí. Treinamento de campo da FEBAJU, no Centro de Boxe e Artes Marciais de Salvador. Terceiro concurso Pingo Mirim, a Pets e Infantil a Sênior, Piscina Olímpica da Bahia. No domingo, exame de faixa FEBET alunos do Centro de Boxe, no Centro de Boxe Artes Marciais em Salvador.
O Momento do Esporte de hoje fica por aqui, gente. Lembrando que para rever nossa programação, basta acessar o canal da TV Alba no YouTube. Sábado que vem tem mais às 10h30 da manhã com muitas outras histórias inspiradoras. Olha, na próxima quarta tem jogo do Brasil e Escócia às 7 horas da noite e a gente fica nessa torcida, viu? Beijo, gente. Fui!